dia 25 de junho de 2009. Um dia que o mundo todo parou para lamentar a morte de uma única pessoa. Vamos invadir a casa! Não. Os nossos repórteres em Nova York acabam de confirmar a morte de Michael Jackson. Vamos para lá ao vivo com Juliana Morrone. Juliana, quais são os detalhes que você tem agora? Bonner, nós ligamos para o Instituto Médico Legal de Los Angeles e o IML confirmou que Michael Jackson morreu essa tarde. O impacto da morte do Michael Jackson foi tão grande que derrubou a plataforma do Google, cara, fazendo a empresa suspeitar de um ataque hacker. Todo mundo lembra exatamente de como foi receber a notícia da morte do Michael Jackson, velho. Mas aí eu pergunto a vocês se lembram do que a mídia falava do Michael Jackson antes da morte dele? Enfim, o vídeo de hoje não é como vocês estão acostumados a assistir aqui no canal, é um vídeo um pouco mais sério, mas eu, como fã, como uma pessoa que veio de uma família de fãs do Michael Jackson, me senti na obrigação de fazer um vídeo dele, porque hoje eu vejo que cada vez mais o Michael Jackson está se tornando apenas o cara que ficou branco, o cara que se envolveu com crianças, ou o cara que fez muita plástica, sendo que nada disso é verdade. As pessoas estão esquecendo do artista incrível que ele era, das coisas boas que ele fez, de tudo que ele fez para melhorar o mundo, de tudo que ele pôde fazer para melhorar o mundo, e tudo que ele recebeu foi desastre. Nada das coisas boas que o Michael Jackson fazia virava uma grande notícia. E por quê? Porque notícias boas não vendem jornal. É isso que ele falava. E é verdade. Se tratando de Michael Jackson, quando você tem uma notícia ruim, você tem números imensos de audiência, de vendas, né? E é muito comum você escutar pessoas dizerem que tem medo da aparência do Michael Jackson, ou que ele era feio, que ele era isso, que ele era aquilo. E ainda mais hoje, que tipo, a gente vive numa sociedade onde ter um rosto bonito te ajuda ainda mais a alcançar o sucesso, sabe? Nossa, eu sempre quis fazer isso. Enfim, a partir de agora o vídeo não vai mais mostrar o meu rosto, porque, olha só, tá na última qualidade, a pior qualidade no caso, e tá travando tipo muito. Olha só, não parei o vídeo. Isso é uma tristeza, e pra quem pergunta por que eu parei de fazer poop, é por causa disso, porque trava muito e não tava dando. Enfim, pra mim fazer vídeos pra esse canal é um sacrifício, espero que vocês entendam, é nóis. A gente tem isso, principalmente aqui no YouTube, com muita frequência, velho. Com certeza o Michael Jackson foi o maior artista que já pisou aqui na Terra. Vai demorar muito pra alguém conseguir bater de frente com o Michael Jackson, ainda mais com todos os recursos de hoje, autotune e tal. Michael Jackson era puro, Michael Jackson tinha realmente o talento, Michael Jackson cantava com o coração, com a alma e dançava. Que nem ele disse, ele não pensava, ele sentia a música. Por isso que ele era tão perfeito, ele era um cara muito detalhista, muito... Enfim, Michael Jackson era incrível, cara, e infelizmente falta muito disso nos artistas hoje em dia. E como o Michael Jackson cresceu, tipo, literalmente ele cresceu nos palcos, então é normal que as pessoas veem ele mudando, veem ele crescendo, mas as pessoas não aceitavam isso. Então começaram a inventar que ele fez isso, que ele mudou... que ele mudou os olhos, que ele mudou a sobrancelha, que ele mudou isso, que ele mudou tudo. Mentira! Quando o Michael foi chegando à adolescência, o rosto dele foi ficando um pouco mais quadrado, né? O queixo foi ganhando um formato mais maduro e muitas acnes apareceram no rosto dele. Isso incomodou demais ele, cara, sério. E o próprio público não ajudava. Diziam que ele tava mais feio, que quando ele era pequeno ele era mais bonito, isso e aquilo. Isso deixou traumas profundos nele, além dos que ele já tinha sofrido pelo próprio pai no passado. Em 1979, durante um ensaio, o Michael sofreu um acidente e acabou quebrando o nariz. Ele fez sua primeira rinoplastia, mas ele tinha problemas para respirar. Então ele foi e fez mais uma em 1980 para corrigir. Essa parte foi tirada de uma biografia não oficial e uma história que o Michael mesmo conta. Dia 27 de janeiro de 1984, a cabeça do Michael pegou fogo durante a gravação do comercial da Pepsi. O Michael tava no auge da carreira, velho. Tipo, o Thriller tinha acabado de conseguir ser o álbum mais vendido do mundo, quando ele sofreu um dos maiores impactos da carreira. Mas aí, em 13 de dezembro de 1984, Michael Jackson fez uma doação no valor de 1,5 milhões ao hospital Bruthman Medical Center, na Califórnia. Isso foi o valor que ele havia recebido como indenização da Pepsi. O Michael podia ter processado a Pepsi e ganhado um valor muito absurdo, tipo, ganhado muito mais que isso, mas ele decidiu reverter todo o dinheiro ao hospital que ele prestou socorro. Mas as pessoas não comentam muito disso, né? O hospital então decidiu nomear a ala de queimados como Michael Jackson Burn Center.
Essa informação eu tirei lá do site da MJ Beats, um site super confiável sobre o Michael Jackson. Lá as informações são totalmente confiáveis, então podem ir lá, o link tá aí na descrição. O Michael revelou em uma entrevista ao Martin Bashir, aquele lixo, que após a queimadura ele realizou algumas plásticas para reparar o rosto, que ficou danificado durante a queimadura. Eu creio que ele fez uma harmonização facial. Compara aí o rosto do Michael Jackson antes do acidente e depois do acidente. O rosto dele ficou bem mais parecido com o que a gente acostumou, né? Essa é uma das provas de que o Michael não fez muitas cirurgias plásticas, mas as pessoas sempre vinham criando teorias da conspiração de que ele mudou os lábios, os olhos, a cor da pele. Nada é verdade. Em 1983, o Michael foi diagnosticado com vitiligo e lúpus. Ele só foi revelar 10 anos depois, mas quase ninguém acreditou que ele tinha realmente a vitiligo. Mas os fãs já notavam algo estranho na pele do cantor desde a década de 70. Entre 1983 e 1985, o Michael usava muita maquiagem, ainda da cor negra, para disfarçar as manchas. Isso fica nítido nessas fotos. Mas a mudança começou a ficar realmente visível quando, em Capitão EO de 1986, o Michael apareceu um pouco mais claro e os fãs e a mídia logo notaram. Aí veio o lançamento do álbum Bad em 1987, onde a capa do álbum o Michael aparece desse jeito. Mas gente, ele não se encheu de plásticas nesse período, ele só alterou o queixo e provavelmente fez mais uma rinoplastia. Mas a cor da pele dele mudou e isso altera totalmente uma pessoa. Olha o MC Pose branco que marmota. Agora sério, procurem casos de vitiligo extremo em que as pessoas mudaram totalmente de cor, como o Michael, e elas realmente mudam, não parecem a mesma pessoa. Depois que eu parei de dar ouvidos à mídia e comecei a olhar o Michael como um simples ser humano, eu percebi que o Michael não mudou tanto, ele apenas ficou branco e envelheceu como todo mundo, mas o sorriso e o olhar dele continuaram a mesma coisa por toda a vida. Em parte em que os olhos do Michael parecem estar caídos e estranhos é por conta dos medicamentos, como na apresentação de 30 anos de carreira, ele tá com a aparência um pouco estranha, pois é, ele estava dopado de remédio. Os olhos estavam caídos e a boca não se movimentava com suavidade mais. Mas agora reparem, em 2002, enquanto ele gravava o documentário Living with Michael Jackson, em momentos ele aparece muito mais abatido, caído do que em outros. Michael estava entrando de cabeça no seu vício em medicamentos. Em 2006, durante a famosa Matrix Era, ele já tá com a aparência bem melhor, bem mais parecido com o que a gente se acostumou. Enfim, bonito como ele sempre foi. O olhar cativante estava de volta e o sorriso aberto tinha voltado. E lá estava o nosso Michael Jackson, com uma aparência mais madura e feliz. O maior erro das pessoas é comparar o Michael Jackson com 5 anos de idade e o Michael Jackson com 50 anos de idade. Isso não faz o mínimo sentido, mas como é Michael Jackson, tudo bem. As pessoas insistem tanto que ele mudou, mas por que isso é tão importante? O que isso vai mudar na sua vida? Ele mesmo disse que se te deixa feliz, faça, mas vocês tratam Michael Jackson como o único que fez. Sendo que não, muitos artistas se enchem de plásticas e adivinham com quem as pessoas comparam? Exatamente, com Michael Jackson. O cara é um exemplo de exagero de cirurgias plásticas e isso me magoa muito, porque é só um tabloide. I'm not a jacko. I'm Jackson. I have a heart and I have feelings. I feel that when you do that to me. It's not nice. A mãe do Michael Jackson, em uma entrevista, disse: não sei porque as pessoas dizem que ele mudou. Ele mexeu no nariz e o nariz é o centro do rosto. Pode mudar uma face por completo. Não é, Fly? A própria mãe do Michael Jackson disse isso, então por que duvidar dela? Por que duvidar dele? Vários canais usam um puta sensacionalismo em cima do Michael, colocando fotos alteradas dele na capa do vídeo. Fotos são totalmente mentiras, como ele dormindo na cama hiperbárica, sendo que isso é impossível. E isso foi o próprio Michael que vazou pra mídia. E tem vários posts que comparam o Michael Jackson, mas sabe o que é engraçado? Nunca comparam o Michael por vídeos, porque por vídeos ele continua igualzinho. Por fotos é muito fácil comparar uma pessoa e dizer que ela tá diferente, porque fotos tem toda uma questão do ângulo, da iluminação e tal. O vídeo a pessoa fica em um movimento constante, então você percebe com mais clareza como a pessoa realmente é. Provavelmente só o nariz e o queixo mudaram artificialmente. Para isso, o mesmo Michael, a mesma pessoa, porém em tons mais claros. E como eu disse mais cedo, isso muda uma pessoa. Lembrando também que em certa fase da carreira do Michael, ele fez umas tatuagens no contorno dos olhos, sobrancelha e ao redor da boca. Essas tatuagens deixaram os lábios do Michael meio estranhos. Fora a tatuagem que ele já tinha no cabelo para esconder a calvície causada pela queimadura. Falando em cabelo, até hoje circula por aí sobre o uso de perucas. Nunca se sabe ao certo quando o Michael usou ou não perucas, mas algumas vezes, que eu particularmente sei que ele usou peruca, foi no clipe de Blood on the Dance Floor, no Royal Festival em Brunei, aquele show que eu acho que não foi necessário, mas tá bom. No clipe de Earth Song, na apresentação de This Is It. Enfim, quase todas as vezes que ele aparece com o cabelo liso foram perucas. Quase, ok? Mas aquela de This Is It, pelo amor de Deus,
parecia o cachorro do Cebolinha. Mas durante as turnês, eu tenho quase certeza que não foram perucas, até porque na History Tour, no momento a gente consegue ver o couro cabeludo do Michael quando a luz bate, né? E ele dá um puta headbang. No show em Brunei, o Michael usou peruca porque em 95 ele tinha cortado o cabelo bem curtinho, e esse era de fato o cabelo dele. O show em Brunei aconteceu em 96, entre duas turnês, Dangerous e History, tanto que o figurino se mistura várias vezes. Meu Deus, aquele show foi muito complicado. E como o Michael era muito vaidoso, ele queria aparecer como o público estava acostumado a ver ele nos shows. Então ele usa uma perucona aí. Mas em certo momento do show eu acho que ele tira porque o cabelo dele fica mudando de comprimento, e eu achei isso muito estranho. No documentário Autópsia de Famosos aponta que o Michael usava perucas durante a vida toda após o acidente. No documentário Man in the Mirror já mostra fotos do enxerto de couro cabeludo que o Michael fez depois da queimadura, o que é mais aceitável, o que eu acredito, porque após a queimadura o Michael ainda tinha o cabelo desse jeito, então vai me dizer que é peruca. Se comparar por fases de crescimento, fica bem claro que o cabelo do Michael aparentemente cresce como qualquer outro. Em 2 anos o cabelo dele já tá bem maior, como o de todo mundo. E olhem, no início dos shows da Best Tour, o Michael aparecia com o cabelo com aspecto molhado, e conforme o show vai seguindo, o cabelo dele vai secando e ficando mais crespo, digamos assim, bem mais natural. Então eu acho que o Michael só passou a usar peruca em alguns clipes e comerciais e no fim de sua vida, porque já não crescia mais cabelo, como a mãe dele disse. Inventaram também que o nariz dele caiu, cara, não fez o menor sentido. Enfim, agora a gente chega aos eventos que me frustram até hoje, que queimaram totalmente a imagem do Michael Jackson para as pessoas da nova geração. O Michael era uma criança. Eu acredito que ele tinha síndrome de Peter Pan, ele não queria realmente crescer, ele achava que era Peter Pan. Mas as pessoas viam maldade na relação dele com as crianças, sendo que todo mundo que era próximo sabia que era uma relação inocente. Então, no dia 17 de agosto de 1993, um garoto conhecido como George Chandler foi induzido pelo próprio pai a dar declarações de um suposto abuso que ele sofreu do Michael. E bom, o pai do George pediu uma fortuna e claro que o Michael não pagou. Então ele expôs tudo à mídia. Mas vocês não acham estranho? Se meu filho fosse molestado, eu iria querer obviamente a prisão do molestador, não o dinheiro. Ivan era um dentista que tentava ser roteirista e fracassava. E todo mundo dizia que ele não era um bom dentista. Então, com problemas financeiros e um caráter imundo, ele colocou o filho sob efeito de anestésicos poderosos falar sobre abusos. Foi um episódio terrível na vida do Michael. Os policiais invadiram a residência dele, deixaram ele nu e fotografaram todas as partes íntimas do artista. Foi um terror pro Michael. Durante a sessão de fotos, ele ficou se perguntando por que ele implorava para os policiais pararem, e todo esse sofrimento por conta de dinheiro. Isso realmente vale a pena? E para se livrar desse pesadelo, os empresários aceitaram pagar uma quantia de quase 15 milhões aos familiares do garoto. E também o garoto, muito tempo depois, veio ao público e disse que o Michael nunca se comportou indevidamente com ele. O Ivan Chandler acabou se matando alguns meses depois da morte do Michael. Então, aquilo realmente foi verdade? Isso deu um gatilho para mais pessoas incriminarem o Michael. Após o documentário claramente alterado do Martin Bashir, a mãe daquele menino com câncer que aparece junto ao Michael joga 10 acusações no Michael. E como já era esperado, Michael foi inocentado de todas as acusações no dia 13 de junho de 2005, conhecido entre os fãs como Victory Day. O FBI investigou Michael durante 10 anos. Não só o FBI, mas órgãos dentro do FBI e dentro do governo americano investigaram Michael durante 10 anos, grampearam computadores, celulares e não acharam absolutamente nada que incriminasse o Michael ou que provasse esses crimes. Não foi um dia muito vitorioso para a mídia. A mídia esperava que o Michael fosse preso, porque óbvio, isso bateria recorde de audiência. Eles estavam torcendo pro Michael ser preso, pro Michael ser condenado, porque ia vender muito. Mas não, tomaram na bunda. Mas a vida do Michael chegou a um momento que já não importava mais para ele. O acusaram de uma coisa que ele jamais teria coragem de fazer, e quem o conhece sabe disso. E isso acabou matando ele. Em 2019, 10 anos depois da morte do Michael, a HBO produziu um documentário porco sobre Michael Jackson. Um documentário cheio de fatos incoerentes, mentirosos, sem nexo nenhum. Enfim, feito para gerar dinheiro. O que me incomoda é que esse documentário ainda é visto como verídico por muita gente, sendo que não. Eu recomendo que vocês vejam o vídeo do Ricardo Walker sobre o caso, lá ele explica direitinho. Existem diversas entrevistas com o Wade, tá aí no YouTube, vocês podem ver, ele só falando bem do Michael, o quanto o Michael foi uma influência boa na vida dele, tanto profissional, porque ele era dançarino, né, então o Michael ajudou muito ele, quanto no pessoal, que fala da bondade que o Michael ensinou pra ele e tudo mais. Tem várias cartas, várias coisas assim, super bacanas que ele escreveu sobre o Michael. Então depois de todos esses problemas, ele tá sem dinheiro, em declínio profissional, crise no relacionamento, em depressão, tudo de errado. Aí ele percebeu, lembrou que ele foi atacado e abusado pelo Michael. É
piada, né? Então, a partir daí, ele começa a tentar chamar a atenção para suas mentiras. E esse documentário é só mais uma parte do plano do Wade, que está em execução desde 2013 para conseguir um dinheiro. Mas as pessoas que são mal informadas, que é a maioria das pessoas, ninguém fica fuçando tanto afim com a vida do Michael para saber que esses detalhes são mentira, né? Então, as pessoas que não têm muita informação sobre esse assunto, o documentário é muito convincente. Porque, então, eu sou uma pessoa que não sou viciado em Michael e eu assisto esse documentário, eu vou acreditar. A minha tendência natural é acreditar naquilo. Mas cabe a nós aqui dar a informação correta para vocês passarem à frente isso aí para parar essa onda de burrice. Isso vai fazer 4 horas aqui falando a verdade na cabeça de vocês, igual eles fizeram com a mentira. E bom, no documentário eles falam que o Michael deu uma espécie de aliança para eles e que simulou uma espécie de casamento. O Michael mesmo já disse quase 20 anos antes que ele dava qualquer coisa de valor para as pessoas que pediam, porque se alguém falasse, Michael, eu achei esse colar bonito, ele ia lá e dava, sem pensar 2 vezes. O Michael tinha esse apreço pela caridade, ele sempre foi caridoso dessa forma, e é isso que eu admiro demais nele. O documentário já foi desmentido por juízes que confirmaram que muitos fatos são falsos e que não apontam provas verdadeiras de que aquilo aconteceu. Enfim, aquele documentário é uma baita de uma mentira e ainda tem gente que compartilha como se fosse verdade, mas não é. Michael não era daquele jeito e quem o conhece sabe. A gente não pode provar com certeza se ele era ou não culpado, mas a gente acredita na inocência do Michael. Porque o pouco que a gente conhece dele, a gente sabe que ele era um homem incrível. Não ia conseguir fazer isso com qualquer criança, porque ele depositava toda a esperança do mundo em cima dessas crianças. Ele nunca ia fazer nenhum mal a elas. Enfim, o Michael Jackson foi um artista quase que perfeito. Se não fosse pelo público, talvez até hoje ele estaria entre nós. A gente acabou matando o Michael Jackson. A gente acabou matando um homem incrível. Um homem que não merecia nem pouco do sofrimento que ele passou. Michael sempre foi uma inspiração pra mim seguir minha carreira musical e como pessoa, eu me inspiro muito no Michael Jackson e vocês podem ver em todos os vídeos do meu canal, ele sempre aparece de alguma forma, sendo alguma referência, desde os poops, ele já aparecia mandando moonwalk no meio dos vídeos, sempre amei o Michael Jackson e eu amo ele até hoje, ele é um artista que com certeza inspirou vários que são enormes hoje em dia, tá sendo destruído novamente, tá sendo visto apenas como uma brincadeira e o Michael era um artista completo.